Você é pobre, não merece entrar aqui! Zombou o segurança. Mas o dono do lugar surpreendeu a todos. A chuva fina da noite de sábado transformava as calçadas da Avenida Paulista em espelhos que refletiam as luzes dos arranha-céus. Daniel Ferreira, 28 anos, ajeitou pela terceira vez o blazer que havia comprado em uma loja de departamentos. Não era Armani, não era Versace, mas era o melhor que seu salário de professor de matemática permitia. Ao seu lado, Marina segurava seu braço com um misto de nervosismo e empolgação. "Tem certeza que podemos entrar aqui, amor?" Marina sussurrou, olhando para a fachada imponente do Grand Palace, o restaurante mais badalado de São Paulo. Lá dentro, era onde os empresários fechavam negócios milionários, onde celebridades comemoravam suas conquistas, onde o mundo dos sonhos se materializava em pratos que custavam mais que o aluguel de Daniel. "Eu fiz a reserva há 2 meses, Mari. Economizei cada centavo para esse momento." Daniel sorriu, apertando a mão dela. Era o aniversário de 3 anos de relacionamento, e ele queria que fosse especial. Queria provar para Marina, e talvez para si mesmo, que também podia proporcionar momentos de luxo, mesmo que fosse apenas uma vez. A fila de entrada era pequena, mas cada pessoa que passava exalava opulência. Homens de terno italiano, mulheres em vestidos de grife, o tinir de chaves de carros importados. Daniel engoliu seco, mas manteve a postura ereta. Ele tinha tanto direito quanto qualquer um ali. Quando finalmente chegou sua vez, o segurança, um homem robusto de aproximadamente 1,90 m, com um terno preto impecável e uma expressão que parecia esculpida em granito, ergueu a mão em um gesto de pare. "Boa noite." Daniel começou com educação. "Tenho uma reserva em nome de Daniel Ferreira, às 20h30. O segurança, cuja plaqueta identificava como Ricardo Silva, olhou Daniel de cima a baixo com um desdém que quase era palpável. Seus olhos percorreram o blazer de prateleira, a gravata que estava ligeiramente torta, os sapatos que, embora limpos, claramente não eram de couro italiano. "Reserva?" Ricardo riu, um som áspero que ecoou pela entrada. "Olha, amigo, acho que você se confundiu. O rodízio da esquina é logo ali. Aqui é o Grand Palace." Marina apertou o braço de Daniel, sentindo a tensão crescer. Algumas pessoas na fila começaram a prestar atenção, sussurros se espalhando como fogo em palha seca. "Eu sei onde estou." Daniel manteve a voz firme, tirando o celular do bolso. "Tenho o e-mail de confirmação aqui. Reserva para 2, mesa 15, às 20h30. Ricardo nem olhou para o telefone. Em vez disso, deu um passo à frente, sua massa corporal sendo usada como intimidação. "Escuta aqui, jovem. Você pode até ter conseguido fazer uma reserva pelo site, mas isso não significa que você pertence aqui. Olha para você. Esse blazer deve ter custado o quê? R$ 200? 300? As pessoas aqui dentro gastam isso em uma entrada." "Desculpe, mas eu tenho uma reserva confirmada. Você não pode me impedir de..." "Posso sim." Ricardo cortou, sua voz agora atraindo olhares de todos ao redor. "Você é pobre, não merece entrar aqui. Essa é a verdade que ninguém tem coragem de dizer na sua cara." "Olha pra você, cara. Acha que vai entrar aqui com essa roupa de camelô e sentar ao lado de empresários, de gente importante?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, não de tristeza, mas de raiva e humilhação. Daniel sentiu o rosto queimar, o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Ao redor, algumas pessoas desviavam o olhar com desconforto. Outras observavam com uma curiosidade mórbida, como quem assiste a um acidente de carro. Eu só quero jantar com minha namorada." Daniel conseguiu dizer, sua voz traindo a emoção que tentava conter. "É nosso aniversário." "Que romântico." Ricardo zombou, cruzando os braços. "Por que você não leva sua namorada para comer um hambúrguer? Sei lá, um rodízio? Lugares apropriados para o seu nível." Uma mulher na fila, vestida com um vestido vermelho caríssimo,
comentou baixinho com o acompanhante. Que situação constrangedora. Por que eles não simplesmente vão embora? Marina puxou Daniel pelo braço. Vamos, amor. A gente não precisa... Não. A palavra saiu firme da boca de Daniel. Não vamos embora. Eu trabalhei duro, economizei, fiz uma reserva legítima. Eu tenho o direito de estar aqui. Ricardo deu um passo ainda mais próximo, agora invadindo completamente o espaço pessoal de Daniel. Direito? Você não tem direito nenhum. Sabe qual é o problema de gente como você? Vocês não conhecem seu lugar. Querem viver além de suas possibilidades. Querem fingir ser o que não são. Isso aqui, ele gesticulou para o restaurante, não é para você. Nunca foi, nunca será. Foi nesse momento que Daniel sentiu algo quebrar dentro dele. Não era apenas a humilhação pública. Não era apenas o sonho desmoronando. Era a crueldade casual, a desumanização, o modo como estava sendo reduzido a um valor monetário na frente de dezenas de pessoas. E então, algo inesperado aconteceu. Com licença. Uma voz feminina, firme mas educada, cortou a tensão. Uma mulher se aproximou, elegante na casa dos 50 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados. Qual é o problema aqui, Ricardo? O segurança se virou, e pela primeira vez, sua expressão mostrou uma leve preocupação. Ah, doutora Silvana, nada demais. Só estava explicando para esse rapaz que ele pode ter se enganado de endereço. Enganado? Silvana arqueou uma sobrancelha perfeitamente desenhada. Ele disse que tem uma reserva. Você checou? Não preciso checar nada. É só olhar. Você checou a reserva? Silvana repetiu, agora com um tom que não admitia contestação. Ricardo, visivelmente desconfortável, pegou o tablet da recepção. Após alguns segundos de digitação, seu rosto se fechou ainda mais. Tem uma reserva sim, mas... Mais nada. Se tem reserva, tem entrada. Simples assim. Silvana se virou para Daniel e Marina, oferecendo um sorriso genuíno. Lamento muito por isso. Por favor, sintam-se bem-vindos. Antes que pudessem agradecer, Ricardo se colocou na frente novamente. Doutora Silvana, com todo o respeito, a senhora não entende. Eu estou protegendo a reputação deste estabelecimento. Os outros clientes... Silvana interrompeu, sua voz agora fria como gelo. Vão aprender que neste restaurante julgamos as pessoas pelo caráter, não pela etiqueta da roupa. Daniel, ainda processando o que estava acontecendo, encontrou sua voz. Obrigado, senhora. Mas... não quero causar problema. Se não somos bem-vindos, podemos... Vocês são bem-vindos, Silvana insistiu. E vão entrar. Ricardo, afaste-se da porta. O segurança não se mexeu. Ao contrário, sua expressão se transformou em algo mais sombrio. Sabe, doutora Silvana, a senhora pode ser importante aqui dentro, mas na porta, quem manda sou eu. E eu decido quem entra e quem não entra. Um murmúrio de choque percorreu a fila. Silvana estreitou os olhos. Está desafiando minha autoridade, Ricardo? Estou fazendo meu trabalho. Um trabalho que faço há 5 anos, aliás. 5 anos protegendo este lugar de gente que não pertence aqui. Ele apontou para Daniel. Gente como ele. Foi quando Marina, que havia ficado em silêncio até então, finalmente explodiu. Gente como ele? Gente como ele? Você sabe quem é meu namorado? Ele é professor. Ele ensina matemática para crianças em uma escola pública, acorda às 5 da manhã todos os dias, trabalha até às 11 da noite corrigindo provas e preparando aulas. Ele economizou por 3 meses para me trazer aqui. Sua voz ecoava agora, lágrimas escorrendo pelo rosto. Enquanto você está aqui, julgando as pessoas pela roupa, ele está formando o futuro deste país. Ele tem mais dignidade no dedo mindinho do que você tem no corpo inteiro. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Algumas pessoas na fila começaram a aplaudir discretamente. Outras olhavam para Ricardo com desaprovação evidente, mas Ricardo não se abalou. Que história linda! Muito emocionante mesmo,
Mas sabe o que isso muda? Nada. Professor, padeiro, bombeiro, tanto faz. Se não tem dinheiro para estar aqui, não entra. E pronto. Daniel sentiu uma raiva que nunca havia experimentado antes subir pelo peito. Não era apenas por ele mesmo, mas por todos os professores desvalorizados, por todos os trabalhadores honestos que eram julgados pelo valor da conta bancária e não pelo valor do caráter. Sabe qual é o seu problema, Ricardo? Daniel deu um passo à frente, sua voz tremendo não de medo, mas de indignação contida. Você é um porteiro que se acha dono. Você vigia uma porta que não é sua, de um lugar que não é seu, e se sente poderoso excluindo pessoas. Mas no final do dia, você é apenas um empregado como eu. A diferença é que eu, pelo menos, não preciso humilhar ninguém para me sentir importante. O rosto de Ricardo ficou vermelho. Por um momento pareceu que ele ia partir para cima de Daniel fisicamente. Silvana se posicionou entre eles imediatamente. Chega! Ricardo, você está demitido. Recolha suas coisas e... A senhora não pode me demitir! Ricardo riu, mas havia um nervosismo em sua voz. Só o dono pode fazer isso, e o senhor Montenegro nunca está aqui. A senhora pode ser a gerente administrativa, mas não tem essa autoridade. Na verdade, uma voz profunda soou atrás deles, fazendo todos se virarem. Ela tem sim. Um homem alto, cerca de 60 anos, com cabelos completamente brancos, mas uma postura que irradiava vitalidade, caminhava em direção ao grupo. Vestia um terno simples, mas de corte impecável. Seus olhos, porém, eram o que mais chamavam a atenção. Havia neles uma sabedoria e uma tristeza que contavam histórias inteiras. Ricardo empalideceu. Senhor Montenegro? O próprio. Augusto Montenegro respondeu, parando ao lado de Daniel e Marina. E pelo que ouvi dos últimos 5 minutos, tenho muito sobre o que falar com você, Ricardo. O segurança tentou recuperar a compostura. Senhor, eu estava apenas... Silêncio. A palavra não foi gritada, mas teve o efeito de uma bomba. Primeiro vou resolver isso aqui. Ele se virou para Daniel e havia algo em seus olhos que era impossível de decifrar. Qual é seu nome, jovem? Daniel, senhor. Daniel Ferreira. Augusto ficou muito quieto por um momento, estudando o rosto de Daniel com uma intensidade que era quase desconfortável. Então, para surpresa de todos, seus olhos começaram a brilhar com lágrimas não derramadas. Ferreira, lhe sussurrou, mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa. Quantos anos você tem? 28, senhor. E seu pai? Você conheceu seu pai? A pergunta pegou Daniel completamente desprevenido. Não, senhor. Ele abandonou minha mãe quando soube que ela estava grávida. Nunca o conheci. Augusto fechou os olhos, e quando os abriu novamente, havia neles uma determinação férrea. Todos para dentro. Agora. E Ricardo, você e eu vamos ter uma conversa muito, muito longa. O interior do Grand Palace era tudo que Daniel havia imaginado e mais. Lustres de cristal pendiam do teto alto, mesas cobertas com toalhas de linho branco impecável, talheres de prata brilhando sob a luz suave. O murmúrio educado de conversas de negócios e risadas discretas criava uma atmosfera de exclusividade que, ironicamente, agora parecia acolhê-lo. Mas Daniel mal conseguia processar a beleza ao redor. Sua mente ainda estava na porta, na pergunta estranha de Augusto Montenegro sobre seu pai, no modo como os olhos do dono do restaurante haviam se enchido de lágrimas ao ouvir seu sobrenome. Silvana os guiou até uma mesa reservada, não a mesa 15 que Daniel havia reservado, mas uma no segundo andar, em uma área privativa com vista para a cidade iluminada. Marina segurava a mão de Daniel com força, ambos em silêncio, ainda processando o turbilhão de eventos. Senhor, Montenegro pediu que esperassem aqui, Silvana explicou sua voz gentil. Ele já vem, e novamente peço desculpas pelo tratamento na entrada.
Isso não representa os valores deste estabelecimento. Quando ficaram sozinhos, Marina finalmente falou. Daniel, o que acabou de acontecer? Por que ele perguntou sobre seu pai? Não sei, Mari. Não faço ideia. Daniel passava as mãos pelo cabelo, um gesto nervoso que fazia desde criança. Minha mãe nunca quis falar sobre ele. Tudo o que sei é que ele era jovem, se assustou com a gravidez e sumiu. Ela criou a mim e minha irmã sozinha, trabalhando como costureira. Você acha que... Marina hesitou. Você acha que ele pode ter alguma relação com o Montenegro? Antes que Daniel pudesse responder, Augusto entrou na área privativa, trazendo consigo uma garrafa de vinho e 3 taças. Seu rosto estava sério, mas havia uma suavidade em seus movimentos que contrastava com a autoridade que havia demonstrado na porta. Posso me sentar? Ele perguntou, já puxando uma cadeira. É seu restaurante, senhor, Daniel respondeu, ainda tentando encontrar o tom apropriado. Augusto sorriu tristemente. É meu restaurante, sim, mas esta é sua noite especial, sua mesa. Então pergunto novamente, posso me sentar? Por favor, Marina respondeu quando ficou claro que Daniel estava muito nervoso para falar. Augusto serviu o vinho. Um tinto que provavelmente custava mais que o salário mensal de Daniel, e levantou sua taça. Um brinde ao amor, à dignidade e às verdades que levam uma vida inteira para vir à luz. Brindaram, mas o clima era de tensão, não de celebração. Daniel, Augusto começou girando a taça entre os dedos. Vou lhe contar uma história. Há 29 anos, eu era um jovem muito diferente do homem que você vê hoje. Tinha 23 anos. Acabara de assumir os negócios da família depois que meu pai sofreu um derrame. Eu era arrogante, inseguro e absolutamente apavorado com a responsabilidade que havia caído sobre meus ombros. Ele fez uma pausa, bebendo um gole de vinho. Daniel e Marina mal ousavam respirar. Naquela época eu namorava uma jovem. Ela trabalhava em uma das fábricas que minha família possuía. Era bonita, inteligente, cheia de sonhos. Ela queria ser estilista. Desenhava roupas em todos os pedaços de papel que encontrava. Seu nome era Helena. Helena Ferreira. Daniel sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Minha mãe? Sua mãe, Augusto confirmou, sua voz embargada. Nós nos apaixonamos. Ou pelo menos eu pensei que fosse amor. Éramos jovens, impetuosos. E então, ela ficou grávida. Marina apertou a mão de Daniel sob a mesa, sentindo-o tremer. Quando Helena me contou, eu entrei em pânico. Minha família era tradicional, conservadora. Meu pai estava doente, as empresas estavam em transição, havia expectativas, pressões. Eu disse a mim mesmo que não estava pronto, que arruinaria minha vida, que arruinaria a vida dela também. Convenci a mim mesmo de que estava fazendo a coisa certa ao partir. Você a abandonou. Daniel disse, sua voz mal acima de um sussurro. Abandonei. Augusto admitiu. E agora as lágrimas escorriam livremente por seu rosto. Fui um covarde. Dei a ela um envelope com dinheiro, como se dinheiro pudesse compensar. E desapareci. Mudei de cidade, mergulhei no trabalho, construí este império restauranteiro como uma forma de fugir da minha própria culpa. Ele se levantou, caminhando até a janela que dava para a cidade. Tentei encontrá-la anos depois, quando finalmente amadureci o suficiente para perceber o monstro que havia sido. Mas Helena havia desaparecido. Mudado de endereço, trocado de telefone. Procurei, contratei investigadores, mas ela não queria ser encontrada. E eu não podia culpá-la. Por que está me contando isso? Daniel perguntou, e havia raiva em sua voz agora. Uma raiva de 28 anos de ausência, de noites em que sua mãe chorava quando pensava que ele não estava ouvindo, de aniversários sem presente, de formaturas sem uma figura paterna. Augusto se virou, e o peso da culpa em seus olhos era quase insuportável de ver. Por que, quando você disse seu nome, quando disse sua idade,
Quando disse que seu pai o abandonou, eu soube. No fundo, eu sempre soube que um dia esse momento chegaria. Que um dia eu teria que encarar as consequências das minhas escolhas covardes. Você acha que é meu pai? Daniel se levantou abruptamente, a cadeira raspando ruidosamente no chão. Você aparece aqui, depois de quase 3 décadas, conta uma história triste e espera o quê? Que eu o abrace? Que diga que está tudo bem? Não, Augusto respondeu firmemente. Não espero nada disso. Não tenho direito de esperar nada de você. Mas preciso que saiba a verdade. Preciso que saiba que não foi culpa sua, ou de sua mãe. A falha foi minha, completamente minha. Marina se levantou também, posicionando-se ao lado de Daniel. O senhor tem certeza? Que é o pai dele? Helena Ferreira, costureira, nascida em 1976, morava na zona leste de São Paulo? Augusto listou. Tinha uma marca de nascença no formato de lua crescente no pulso esquerdo? Amava café com canela e tinha medo de trovão? Daniel sentou-se lentamente, o rosto pálido. Ela ainda tem medo de trovão. Ela ainda está viva? A voz de Augusto quebrou na última palavra. Helena está viva? E você não tem direito de perguntar sobre ela. Daniel explodiu. Você não tem direito de falar o nome dela, de perguntar sobre ela, de aparecer na minha vida agora depois de tudo. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de anos de dor não resolvida, de palavras não ditas, de momentos perdidos que nunca poderiam ser recuperados. Foi Marina quem quebrou o silêncio, sua voz calma, mas firme. Daniel, amor, eu sei que está com raiva, e tem todo o direito. Mas talvez devêssemos ouvir o resto da história. Resto? Daniel riu amargamente. Que resto pode haver? Ele era jovem, teve medo, fugiu. História clássica. E agora quer o quê? Redenção? Perdão? Quero. Augusto disse simplesmente, voltando a se sentar. Que você saiba toda a verdade. Porque o que eu fiz foi imperdoável. Mas as circunstâncias eram mais complicadas do que eu mesmo percebi na época. Ele respirou fundo, como um homem prestes a mergulhar em águas profundas. Depois que deixei sua mãe, casei-me. Foi um casamento arranjado, uma aliança empresarial entre famílias. Mariana, minha esposa, era uma mulher gentil, mas nosso casamento era frio, mecânico. 2 anos depois, ela engravidou. Tivemos um filho. Augusto tirou uma foto da carteira, desgastada pelo tempo. Lucas. Ele teria a sua idade agora, Daniel. Na verdade, vocês nasceram no mesmo ano, com apenas 3 meses de diferença. Teria? Daniel captou o uso do tempo verbal. Lucas morreu quando tinha 6 anos. Leucemia. Augusto fechou os olhos, a dor ainda fresca mesmo após tantos anos. Lutamos por 2 anos, os melhores médicos, os melhores tratamentos, mas não foi suficiente. E quando ele morreu, meu casamento morreu com ele. Mariana nunca me perdoou, embora não fosse culpa de ninguém. Divorciamos 1 ano depois. Marina sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Daniel, apesar da raiva, sentiu uma pontada de compaixão. Ficou só você então, Daniel disse suavemente. Fiquei. Mergulhei no trabalho ainda mais profundamente. Construí mais restaurantes, mais empresas, mais vazio. E cada ano que passava, eu pensava em você. Pensava em Helena. Pensava no filho que abandonei, que pode estar em algum lugar, vivendo uma vida que eu nunca conheceria. E por que não procurou mais? Por que não insistiu? A voz de Daniel tremia. Procurei. Durante anos procurei. Mas então, há cerca de 10 anos, um dos investigadores que contratei me disse que havia encontrado Helena. Ela estava bem, tinha reconstruído sua vida, estava criando seus filhos sozinha, mas com dignidade. E ele me fez uma pergunta que mudou tudo. Você vai aparecer agora, depois de tanto tempo, e destruir a paz que ela construiu? Você vai fazer isso por ela ou por você? Augusto olhou diretamente nos olhos de Daniel.
percebi que seria egoísmo puro. Que eu estaria reabrindo feridas já cicatrizadas apenas para aliviar minha própria culpa. Então parei de procurar. Decidi que o mínimo que eu podia fazer era não destruir a vida que ela havia construído sem mim. Mas continuou se sentindo culpado, Marina observou. Todos os dias. E talvez seja por isso que reagi tão fortemente ao que Ricardo fez hoje. Porque vi em você, Daniel, tudo o que Lucas poderia ter sido. Vi um jovem digno, trabalhador, apaixonado, sendo humilhado simplesmente por não ter dinheiro. E vi que eu tinha criado um ambiente onde isso era possível. Daniel processava tudo em silêncio. 28 anos de perguntas não respondidas, de fantasias sobre quem seria seu pai, de raiva direcionada a um fantasma. E agora o fantasma tinha rosto, tinha história, tinha suas próprias cicatrizes. O que você espera que aconteça agora? Daniel finalmente perguntou. Nada. Augusto respondeu honestamente. Ou melhor, espero que você termine esta noite especial com sua namorada. Que jante a melhor comida que meus chefes podem preparar. Que celebre seu amor. E então, se e quando estiver pronto, se e quando quiser, que possamos conversar novamente. Ele se levantou para sair, mas parou na porta. Ah, e Daniel? Sobre Ricardo, o que vai acontecer com ele? Marina perguntou. Isso, Augusto disse, um sorriso triste no rosto. Depende em parte de vocês. Mas primeiro, há algo que todos no restaurante precisam ver. Antes que pudessem perguntar o que ele queria dizer, Augusto havia saído, deixando Daniel e Marina sozinhos novamente. Daniel. Marina segurou o rosto dele entre as mãos. Eu sei que é muita informação, que você está processando anos de sentimentos em minutos. Mas... você está bem? Daniel riu, mas não havia humor no som. Bem? Mari, eu acabei de descobrir que meu pai é o dono do restaurante onde fui humilhado. Que ele me abandonou, mas teve suas razões. Que eu tive um meio-irmão que morreu. Que... eu não sei o que estou sentindo. Está tudo bem não saber, ela disse gentilmente. Está tudo bem ficar confuso, com raiva, triste, tudo ao mesmo tempo. Eu sempre pensei que o odiaria se o encontrasse, Daniel admitiu. Passei a vida inteira construindo essa imagem de um monstro, de alguém que simplesmente não se importou. E agora, ele tem rosto, tem história, tem dor. E eu não sei se isso torna as coisas melhores ou piores. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas segurando as mãos um do outro, ancorados um no outro em meio ao caos emocional. Então, o som de um microfone sendo ligado ecoou pelo restaurante. A voz de Augusto, amplificada, chegou até eles. Senhoras e senhores, peço desculpas pela interrupção, mas há algo importante que preciso dizer, e preciso que todos ouçam. Daniel e Marina se entreolharam e, em um acordo silencioso, foram até a varanda que dava para o salão principal. Lá embaixo, todos os clientes, garçons e funcionários estavam parados, olhando para Augusto que estava em pé perto da entrada. E ao lado dele, visivelmente desconfortável, estava Ricardo. O salão principal do Grand Palace nunca havia estado tão silencioso. Cada cliente, cada garçom, cada sommelier estava parado, todos os olhos fixos em Augusto Montenegro e no segurança ao seu lado. Ricardo mantinha a cabeça baixa, as mãos entrelaçadas na frente do corpo, a postura de quem sabia que um momento de acerto de contas havia chegado. Do segundo andar, Daniel e Marina observavam, corações acelerados, sem saber exatamente o que estava prestes a acontecer. Boa noite a todos, Augusto começou, sua voz ecoando pelo sistema de som. Sei que interromper o jantar de vocês é uma quebra de protocolo, mas o que aconteceu hoje à noite exige uma quebra ainda maior de protocolo. Exige verdade. Ele gesticulou para Ricardo. Este homem trabalha para mim há 5 anos. Por 5 anos, ele foi responsável pela primeira impressão que nossos clientes tinham deste estabelecimento. E hoje à noite, descobri que, por 5 anos,
Ele tem usado essa posição para humilhar, diminuir e excluir pessoas que ele julgava indignas de entrar aqui. Um murmúrio percorreu o salão. Alguns clientes pareciam desconfortáveis, outros curiosos. Ricardo permaneceu imóvel. Hoje à noite, um jovem professor tentou entrar em meu restaurante. Ele havia feito uma reserva com meses de antecedência. Havia economizado cada centavo para proporcionar uma noite especial à sua namorada. E na porta, foi humilhado publicamente. Foi chamado de pobre. Foi tratado como se seu valor como ser humano fosse determinado pelo preço de seu blazer. Augusto fez uma pausa, deixando as palavras penetrarem. E enquanto eu investigava o incidente, descobri algo ainda mais perturbador. Isso não foi um caso isolado. Ricardo, ele se virou para o segurança. Quantas pessoas você impediu de entrar nos últimos 5 anos? Quantas pessoas com reservas válidas você mandou embora porque decidiu que não pareciam adequadas? Ricardo levantou a cabeça lentamente. Eu estava protegendo o negócio, senhor. Protegendo a clientela de elite. É isso que lugares como este fazem, não é? Mantém um certo padrão. Padrão, Augusto repetiu, a palavra saindo como veneno. E quem definiu esse padrão? Você? Um segurança que ganha R$ 3.500 por mês decidiu que pode julgar o valor das pessoas? A plateia estava absolutamente silenciosa agora. Alguns clientes começavam a se mexer desconfortavelmente em suas cadeiras, talvez reconhecendo que haviam se beneficiado dessa seleção injusta. Deixe-me esclarecer algo para todos aqui. Augusto continuou, sua voz ganhando força. O Grand Palace não é, e nunca foi, um clube exclusivo para os ricos. É um restaurante. Um lugar onde qualquer pessoa que possa pagar pela refeição, seja economizando por meses ou gastando sem pensar, deve ser tratada com dignidade e respeito. Ele caminhou pelo salão, fazendo contato visual com diferentes clientes. Quantos de vocês começaram do zero? Quantos de vocês se lembram de quando R$ 500 era muito dinheiro? Quando precisavam escolher entre comprar um presente ou pagar uma conta? Vários clientes baixaram os olhos, memórias claramente sendo despertadas. Eu me lembro, Augusto disse suavemente. Meu avô começou com uma barraca de pastel na feira. Meu pai construiu a primeira fábrica com empréstimos que levou 15 anos para pagar. Eu sei de onde vim, e nunca deveria ter permitido que alguém em meu estabelecimento esquecesse que dignidade não tem preço. Ele se virou para Ricardo. Você está demitido, é claro. Mas antes de sair, quero que você diga algo. Quero que você olhe para aquele jovem casal no segundo andar. Ele apontou para onde Daniel e Marina estavam. E quero que você diga a eles o que realmente pensa. Ricardo olhou para cima, encontrando os olhos de Daniel. Por um longo momento, o orgulho batalhou com algo mais profundo dentro dele. Então, surpreendentemente, seus ombros caíram. Sua voz falhou. Ele limpou a garganta e tentou novamente. Eu estava errado, completamente errado. Continue, Augusto incentivou, mas havia aço em sua voz. Eu não tinha direito de julgar você, Ricardo disse, e agora havia lágrimas em seus olhos. A verdade é que eu era como você. Cresci pobre, muito pobre. Minha mãe limpava casas, meu pai era pedreiro. E quando consegui este emprego, quando coloquei este terno pela primeira vez, quando fiquei na porta de um dos restaurantes mais exclusivos de São Paulo, eu senti poder que nunca tinha sentido na vida. Ele limpou os olhos com as costas da mão. E em vez de usar esse poder para ajudar pessoas como eu costumava ser, eu o usei para me sentir superior. Para fingir que eu não era mais aquele menino pobre da periferia. Para esquecer de onde vim, humilhando pessoas que me lembravam do que eu tentava tanto esquecer. O silêncio no salão era agora de um tipo diferente. Não de choque, mas de algo mais próximo de compreensão dolorosa. Eu olhei para você, Ricardo continuou, olhando diretamente para Daniel. E vi meu eu de 20 anos atrás.
O eu que economizou por meses para levar minha então namorada para jantar em um lugar bonito. O eu que foi olhado com desprezo por um garçom que decidiu que eu não pertencia ali. E em vez de ter empatia, em vez de me lembrar daquela dor, eu a perpetuei. Eu me tornei a pessoa que mais odiei em minha vida. Lágrimas agora escorriam livremente por seu rosto. Não estou pedindo perdão. Não mereço. Mas quero que saiba que suas palavras, quando você disse que eu era apenas um porteiro que se achava dono, acertaram em cheio. Porque é exatamente isso que eu sou. Um homem pequeno que se sentia grande diminuindo os outros. Marina apertou a mão de Daniel, sentindo-o tremer com a intensidade do momento. Ela sabia que ele estava lutando com emoções conflitantes, raiva justificada, mas também uma compreensão relutante da dor que criava mais dor. Augusto olhou para Daniel, uma pergunta silenciosa em seus olhos. Daniel desceu as escadas lentamente, Marina ao seu lado, até estar cara a cara com Ricardo. Eu aceito seu pedido de desculpas. Daniel disse finalmente, sua voz firme, mas não cruel. Não porque você merece, mas porque eu me recuso a carregar o peso do seu ódio próprio. Você vai ter que viver com o que fez, com as pessoas que machucou, e espero que isso o transforme em alguém melhor. Ele se virou para Augusto. Mas, sobre a demissão, eu gostaria de dizer algo. Augusto assentiu, cedendo o microfone. Daniel respirou fundo. Vim aqui hoje esperando apenas um jantar romântico. Em vez disso, encontrei humilhação, descobri um pai que não sabia que tinha e testemunhei o momento de quebra de um homem que se perdeu tentando esquecer quem era. Ele olhou ao redor do salão, para todos os rostos observando. Ricardo merece ser demitido pelo que fez. Mas eu me pergunto, quantos de nós aqui nunca julgamos alguém pela aparência? Quantos de nós nunca olhamos para alguém e fizemos suposições baseadas em roupas, sotaque, aparência? A diferença é que Ricardo tinha o poder de agir sobre esse julgamento. Marina subiu ao seu lado, adicionando. O que aconteceu hoje não foi apenas culpa de um segurança amargo. Foi sintoma de um sistema que ensina às pessoas que valor humano tem preço em reais. E todos nós, de alguma forma, perpetuamos isso. Augusto retomou o microfone. Razão pela qual, a partir de hoje, o Grand Palace implementará mudanças. Treinamento obrigatório sobre viés e inclusão para todos os funcionários. Uma política clara de não discriminação. E, ele fez uma pausa significativa. Uma noite por mês em que ofereceremos refeições gratuitas ou altamente subsidiadas para professores, enfermeiros, bombeiros e outros trabalhadores essenciais que raramente conseguem se dar ao luxo de lugares assim. Um aplauso espontâneo começou, crescendo até preencher todo o salão. Ricardo! Augusto se virou para o ex-segurança. Você está demitido desta posição. Mas se estiver disposto a fazer o trabalho real de mudar, de confrontar seus preconceitos, há uma posição na cozinha. Salário inicial, trabalho duro, nenhum poder sobre ninguém. Apenas a chance de reconstruir quem você é começando do zero. Interessado? Ricardo olhou para ele, chocado. Sim. Sim, senhor. Obrigado. Não me agradeça. Agradeça ao Daniel. Foi a graça dele que inspirou a minha. 2 horas depois, Daniel e Marina estavam de volta à mesa privativa no segundo andar. Mas agora não estavam sozinhos. Augusto havia se juntado a eles, e o que começou como um jantar romântico havia se transformado em algo completamente diferente. Uma conversa entre um pai e um filho que estavam conhecendo um ao outro pela primeira vez. O primeiro prato havia chegado, um risoto de funghi porcini que derretia na boca, preparado pelo chefe pessoalmente como pedido de desculpas. Marina observava com um sorriso gentil, enquanto Daniel e Augusto navegavam cuidadosamente pelo campo minado emocional de 28 anos de ausência. Sua mãe, Helena. Augusto começou cuidadosamente. Ela ainda costura? Não mais. Daniel respondeu, ainda processando chamar esse homem de pai.
Ela tem artrite nas mãos agora. Mas ensina design de moda em uma escola técnica. Conseguiu realizar o sonho dela, mesmo que de forma diferente. Augusto sorriu, e havia tanto orgulho quanto tristeza na expressão. Ela sempre foi determinada. É de onde você tirou sua força, tenho certeza. Ela me ensinou que dignidade não está no que você tem, mas em como você trata os outros. Daniel disse, e havia uma pontada intencional nas palavras. Ela trabalhou 2 empregos durante anos para me dar, e a minha irmã uma educação decente. Nunca reclamou. Nunca se fez de vítima. Apenas seguiu em frente. Ela é uma mulher excepcional. Eu sabia disso até quando fui jovem e idiota demais para valorizá-la. Marina, sentindo que era importante para a cura de todos os envolvidos, perguntou suavemente: Senhor Montenegro, o que você gostaria que tivesse acontecido? Se pudesse voltar no tempo? Augusto ficou em silêncio por um longo momento, girando o vinho em sua taça. Gostaria de ter tido a coragem que Daniel tem agora. Coragem de escolher o amor sobre a aprovação social. Coragem de enfrentar minha família e dizer que ia ser pai e estava orgulhoso disso. Coragem de construir uma vida com Helena, mesmo que fosse difícil, mesmo que significasse abrir mão de parte da riqueza e privilégio. Ele olhou diretamente para Daniel. Mas não posso voltar no tempo. Tudo o que posso fazer é ser honesto sobre meus erros e tentar, de alguma forma, fazer melhor daqui para frente. E o que isso significa? Daniel perguntou. O que você quer de mim? Nada. Augusto respondeu imediatamente. Você não me deve nada, Daniel. Nem seu tempo, nem sua atenção, nem seu perdão. Se você escolher nunca mais me ver depois desta noite, eu entenderei. Mas, Augusto admitiu, se você estiver disposto, gostaria de conhecer você, o homem que você se tornou. Não como uma forma de aliviar minha culpa, mas porque, genuinamente, estou orgulhoso da pessoa que você é, mesmo sem ter contribuído em nada para isso. Daniel sentiu lágrimas ameaçando cair. Isso é muito confuso. Estou com raiva de você. Parte de mim ainda está com muita raiva. Mas outra parte sempre quis conhecer meu pai. Sempre quis saber se ele pensava em mim, se arrependia, se ele te amava. Augusto completou. A resposta é sim. Mesmo nunca tendo te conhecido, sim. Há um vazio dentro de mim há 28 anos. Um vazio do tamanho de um filho. E ver você hoje, da forma como enfrentou Ricardo com dignidade, da forma como defendeu sua namorada, da forma como ofereceu graça quando poderia ter oferecido vingança. Eu vejo quem você é, Daniel. E te amo por isso. As lágrimas escorriam livremente agora, tanto de Daniel quanto de Augusto. Marina também chorava, comovida pela intensidade crua do momento. Eu preciso de tempo, Daniel disse finalmente. Preciso processar tudo isso. Preciso conversar com minha mãe. Deus, eu nem sei como vou contar para ela. Não conte ainda. Augusto sugeriu. Não até você ter certeza de que é isso que quer. Não vou aparecer na vida dela de repente e causar dor depois de tanto tempo. Isso tem que ser sua escolha, no seu tempo. E se eu escolher conhecer você? Como funcionaria isso? Como você quiser. Café uma vez por mês. Telefonemas ocasionais. Ou nada. Sem pressão, sem expectativas. Augusto hesitou, então continuou. Mas se você escolher me conhecer, vou lhe contar tudo. Sobre Lucas, sobre sua família, sobre sua história. Você tem direito de saber de onde vem, mesmo que metade dessa história seja dolorosa. Marina, percebendo que Daniel estava sobrecarregado emocionalmente, mudou suavemente o assunto. Senhor Montenegro, sobre as mudanças que o senhor anunciou no restaurante... Augusto, por favor, ele insistiu. E sim, cada palavra foi sincera. Eu construí um império, mas, no processo, perdi de vista por que estava construindo. Hoje à noite me lembrou que negócios não são apenas sobre lucro, são sobre impacto, sobre que tipo de mundo estamos criando. É uma linda mudança,
Marina disse. E acho que Ricardo... Ele tem potencial para realmente mudar, se lhe derem a chance. Você acha? Daniel parecia cético. Acho, ela insistiu. Viu os olhos dele quando pediu desculpas? Aquilo era real, dor real, reconhecimento real. As pessoas podem mudar, amor, se forem dadas as ferramentas e o ambiente certo. Augusto assentiu. É por isso que ofereci uma segunda chance. Não porque ele merece. Ninguém merece redenção. Mas porque todos nós precisamos dela em algum momento. Eu certamente preciso. O jantar continuou, a conversa gradualmente se tornando mais leve. Eles falaram sobre a vida de Daniel como professor, seus alunos, suas esperanças de talvez um dia abrir um projeto social de reforço escolar. Falaram sobre Marina, que trabalhava como enfermeira e tinha sonhos de fazer especialização em pediatria. Falaram sobre os restaurantes de Augusto, sobre comida, sobre São Paulo, sobre tudo e nada. Quando a sobremesa chegou, um petit gâteau com sorvete de baunilha que era praticamente arte. Daniel finalmente perguntou a questão que havia estado em sua mente a noite toda. Por que você reagiu tão fortemente ao que Ricardo fez? Mesmo antes de saber quem eu era? Augusto pensou cuidadosamente antes de responder. Porque, há 10 anos, presenciei algo similar. Um jovem casal, claramente economizando para um momento especial, sendo virados na porta de um dos meus restaurantes por um gerente que decidiu que eles não pareciam apropriados. E eu não fiz nada. Estava com pressa, tinha uma reunião, disse a mim mesmo que não era minha responsabilidade. Ele fez uma pausa. Aquela imagem me assombrou. O rosto daquela jovem, a humilhação, a tristeza. E eu me perguntei, quantas vezes isso aconteceu em meus estabelecimentos sem que eu soubesse? Quantas pessoas foram julgadas e encontradas em falta simplesmente por não serem ricas o suficiente? E hoje você decidiu que era suficiente, Marina observou. Hoje eu não tive escolha. Porque quando vi Daniel, quando vi a dignidade com que ele se defendeu, a forma como Marina o defendeu, eu vi vocês, jovens apaixonados, sendo esmagados por um sistema que eu ajudei a criar. E não podia viver mais um dia sendo parte desse sistema. Daniel estendeu a mão através da mesa, hesitante. Augusto olhou para ela por um momento, então a pegou, apertando gentilmente. Não sei se posso te chamar de pai, Daniel disse honestamente. Não sei se algum dia poderei, mas acho que posso te conhecer. Posso tentar entender. E talvez, com o tempo, possamos construir algo. Não uma recuperação do passado. Esse tempo se foi, mas talvez um futuro. É mais do que eu mereço, Augusto disse, sua voz embargada. E mais do que eu ousava esperar. Eles ficaram assim por um momento, pai e filho, unidos não pelo sangue ou história, mas por uma escolha frágil e corajosa de tentar. Marina levantou sua taça. Um brinde ao amor que nos trouxe aqui hoje, à dignidade que nos sustentou através da humilhação, à graça que nos permite seguir em frente. E ao futuro, incerto, mas cheio de possibilidades. Ao futuro. Daniel e Augusto repetiram juntos, suas taças tocando com um som claro como um sino. Lá embaixo, no salão principal, a vida continuava. Clientes jantavam, garçons serviam, o ritmo suave de um restaurante de classe mundial seguia seu curso. Mas havia algo diferente no ar agora. Uma consciência, talvez. Uma percepção de que cada pessoa que cruzasse aquela porta era uma história completa, cheia de lutas e sonhos e dignidade que nenhum preço poderia medir. Na cozinha, Ricardo lavava pratos, as mãos imersas em água quente e sabão. Era trabalho humilde, trabalho honesto. E pela primeira vez em 5 anos, ele não sentia necessidade de ser mais do que era. Apenas um homem tentando ser melhor do que foi. E no segundo andar, em uma mesa com vista para a cidade iluminada, 3 pessoas compartilhavam uma refeição que era mais do que comida. Era perdão, era possibilidade, era a prova de que mesmo nas situações mais improváveis,
A redenção podia encontrar um caminho. Daniel estava na porta do apartamento de sua mãe, nervoso de uma forma que não sentia desde a adolescência. Marina estava ao seu lado, segurando sua mão, oferecendo força silenciosa. Do outro lado, no corredor, Augusto esperava, igualmente nervoso. Tinham sido 3 meses de conversas cuidadosas, cafés às quartas-feiras, telefonemas ocasionais, histórias compartilhadas aos poucos, como montar um quebra-cabeça de uma vida inteira. Daniel havia aprendido sobre o avô que nunca conheceu, sobre Lucas, o irmão que poderia ter tido. Augusto havia aprendido sobre a infância de Daniel, sobre as lutas de Helena, sobre o homem que seu filho havia se tornado. E agora era a hora de fechar o círculo. Daniel respirou fundo e tocou a campainha. Quando Helena abriu a porta, seu rosto iluminou. E então congelou, porque atrás de Daniel, seus olhos encontraram os de Augusto. Por um momento, ninguém se moveu. 29 anos de história, de dor, de perguntas não respondidas, pairavam no ar entre eles. "Oi, mãe", Daniel disse suavemente. "Há alguém que gostaria que você conhecesse. Ou, melhor dizendo, alguém que você conheceu há muito tempo." Helena olhou para seu filho, depois para Augusto, depois novamente para seu filho. Lágrimas já começavam a escorrer por seu rosto. "Daniel", ela sussurrou, "o que você fez?" "Algo que deveria ter acontecido há muito tempo", ele respondeu. "Mas só se você quiser. Se você disser para irmos embora, iremos. Eu prometo." Helena ficou em silêncio por um longo momento. Então, surpreendendo a todos, ela riu. Um som molhado, cheio de lágrimas, mas ainda assim, um riso. "Entra, idiota!" ela disse a Augusto. "Você está fazendo nossos vizinhos fofocarem." E assim, com essa simples frase, mais um capítulo da história começou. Não seria fácil. Haveria conversas difíceis, lágrimas, raiva ressurgindo. Mas havia também possibilidade. A possibilidade de cura, de compreensão, de uma família que, embora quebrada e remendada de formas estranhas, ainda era uma família. Porque no final, é isso que todos merecem. Não perfeição, mas a chance de sermos vistos, de sermos ouvidos, de sermos tratados com dignidade, independentemente do preço de nossas roupas ou do saldo em nossas contas bancárias. E às vezes, apenas às vezes, até as histórias que começam com humilhação podem terminar com redenção.